Olá, que a graça bendita de Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que mora em nós, seja na sua vida. Mais uma oportunidade que temos de compartilhar um vídeo, compartilhar uma palavra gostosa. E eu sempre gosto de lembrar você que eu não prego religião. Eu falo sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que viveu, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou e voltará. E eu estava meditando hoje nessa palavra gostosa que São Mateus escreveu no capítulo 16, versículo 24 ao 28, sobre a cruz. E é tão interessante que ele fala assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. E eu sempre fico imaginando, interessante a gente ouvir Jesus falar. Jesus, ele quando fala, e fala até hoje, né? Estou dizendo no presente de propósito, porque Jesus está vivo, a palavra dele se renova a cada dia. Jesus falando é como se você faz uma atividade física muito intensa, você está muito cansado, e está muito calor, e você está com sede, e de repente alguém chega com uma mangueira de água fresca, e você começa a se deleitar naquela água, sabe? Saciando assim. Jesus é isso. Quando nós lemos, estudamos e vemos as coisas de Jesus, é como se nós estivéssemos bebendo uma água fresca no calor. É simplesmente maravilhoso. Então eu estava meditando nessa palavra e pensando, mas quando fala assim em carregar a cruz, algumas pessoas pensam que carregar a cruz está se referindo a problemas, porque eu tenho um filho doente, porque eu tenho um emprego ruim, porque minha situação financeira não é boa, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho uma doença grave. Não, eu fiz algumas interpretações e eu gosto muito de ler meditando, sabe? Tirando assim, extraindo o sumo, como você for chupar uma laranja, né? Espremer um limão, etc. É assim, meditando, observando o que tem de bom, quem escreveu aquilo quis transmitir para nós. Eu estudo, né, e você sabe, filosofia, e eu faço pós-graduação e eu fico lendo, meditando, eu estudo um pensador, depois estudo outro, e um contradiz, e é tão legal você perceber as opções, sabe? Perceber que há outras saídas, há outras coisas, né? Há outras atitudes que nós podemos tomar. Então, quando nós falamos de tomar a cruz e seguir, a primeira coisa que eu observo é que tomar a cruz é uma questão de escolha. Nós fazemos escolha o tempo todo na nossa vida. O interessante, se você tem, por exemplo, um dinheiro e vai comprar um automóvel, e você vai a uma agência e você chega lá e vê várias opções, tem automóvel de todo tipo, tem 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, né? E tem várias cores, várias marcas, modelos, etc. E você acaba por escolher algum. Você tem o dinheiro, você vai lá e escolhe. E de repente você depois, por algum motivo, se não der muito certo, não te agradar, você pensa, não, eu tinha tanta escolha, tanta opção, mas é por quê? Porque quando nós fazemos uma escolha, nós sempre abrimos mão de outras escolhas. Quando você era jovem, começou a namorar e talvez até se casou, você escolheu uma pessoa e você abriu mão de outras oportunidades, de outras opções que você tinha. Então, a cruz com Cristo é a mesma coisa, sabe? É uma questão de escolha. Tanto que ele dá a opção, se você quiser me seguir, aí sim, se você quiser, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e venha comigo. Então, eu estava lendo outro dia que um amigo, batendo um papo com outro, eles conversavam vários assuntos e tal, e entraram no aspecto espiritual, e um deles disse para o outro assim, mas ó, você vai me desculpar, mas eu não acredito em inferno. Aí o rapaz disse para ele assim, então vai lá na minha casa, viver lá com a minha mulher e com a minha sogra, e você vai ver se não existe inferno. É cômico, mas é interessante que são escolhas que nós fazemos. E se alguma escolha nossa não deu certo, nós temos que saber que há oportunidade de mudança. Então Jesus fala, se você quiser me seguir, você então negue-se a si mesmo a cada dia e siga-me. Aí você diz, mas o que seria então eu negar a mim mesmo? Eu parar de viver? Eu não gostar de nada? Abrir mão dos meus gostos? Não. A escolha que nós fazemos de seguir a Cristo exige, sabe o que? Mudança de caráter. Eu sempre falo com as pessoas que o caráter, ele é nato, ele está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos o nosso caráter formado em nós. E temos a nossa personalidade. O que é a personalidade? Vem de personal, é personalizar. Eu transmito para as pessoas aquilo que eu quero que elas pensem a meu respeito.
ou eu transmito a elas aquilo que eu realmente sou e quero que elas saibam que eu sou aquilo. Isso nós chamamos de personalidade. E quando nós fazemos a escolha de seguir a Cristo, exige então mudança de caráter, transformação no caráter, moldar o nosso caráter, sabe? É a gente aprender que Deus, Ele não procura pessoas bonitas, Ele não procura pessoas ricas, Ele não procura pessoas que sejam inteligentes, não. Ele quer pessoas, sabe como? Cativas. Que são cativas por Cristo, como o apóstolo Paulo era. Nossa, o apóstolo Paulo foi sensacional. Porque as palavras dele ainda falam conosco até hoje, né? O apóstolo Paulo tinha expressões tão interessantes. Ele dizia assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha que coisa legal. Quando nós escolhemos Cristo, nós não deixamos de viver. Nós não passamos a ser um banana, um pateta, um abobalhado, não. Nós escolhemos viver como todas as pessoas, mas com Deus em nós, sabe? Com Cristo no nosso coração. Porque lá no Apocalipse 3:20 ele fala: ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma questão de escolha, nós é que fazemos escolhas. Há situações de conflito na nossa vida? Há conflitos que são inevitáveis. Conflitos às vezes que surgem e você não tem o que fazer em relação ao conflito. Mas o combate é uma opção, você escolhe. Quando eu falo com as pessoas sobre mudar caráter, mudar personalidade, alguns não gostam. Aí pensam até que a gente quer ofender, mas não é porque é a mudança. Quando Cristo entrou em nós, nós temos que mudar o nosso caráter. Quando o caráter de alguém não é muito claro, observe os seus amigos. Sabe por quê? Se eu escolho Jesus, ele falou assim, ó, eu já nem vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo amigo. Se Cristo me chama de amigo, e se eu sou amigo dele e ele é meu amigo, aí você vai ver qual é o caráter que nós temos. Por isso que ele ensina a gente a ter bom caráter. Jesus não chama você e eu de servo, mas chama de amigo. Nós podemos entregar a nossa vida a Ele, despreocupar, porque o amigo não abandona o outro em momento nenhum. Você pode enfrentar a situação que for, que você não é abandonado pelo seu amigo. Quando nós estudamos a palavra, o apóstolo Paulo, por exemplo, São Paulo, é sensacional. Ele escreveu uma carta aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu, no capítulo 10, versículo 23, ele ensina algo assim sensacional. Ele fala assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, sabe por quê? Porque nem todas as coisas edificam. Então nós fazemos o quê? Primeiro, escolha de seguir a Cristo ou não, de tomar a cruz, que no caso é mudança de caráter, mudança de personalidade, identificação com Cristo. Segundo, ela exige mudança de caráter. Quando nós mudamos, fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Essa é a opção que Ele nos dá. Jesus não exige nada de ninguém, mas quando nós o escolhemos, Ele fica conosco, vai até o fim conosco. E tem mais uma característica interessante de tomar a cruz de Jesus e seguir. Sabe o que é? É a gente assumir a identidade que temos em Cristo Jesus. Quando nós assumimos isso, sabe? É porque os nossos olhos hoje, lá na minha casa tem um olho mágico. E quando alguém bate na porta ou tem algum barulho, especialmente se for fora de hora, a gente vai lá no olho mágico e você olha e você observa pelo olho mágico, você vê do lado de fora, lá do outro lado. E quem está lá pode chegar o olho, que ele não vai ver quem está aqui. Assim, nós fazemos com a nossa vida e com a vida do outro. Nós olhamos para o outro, só vemos os defeitos do outro, mas nós esquecemos do que nós somos. Então, quando nós mudamos o nosso caráter, nós adquirimos uma nova identidade. Qual a identidade? A identidade que tem em Cristo Jesus. Quando você e eu entregamos a nossa vida a Cristo, é mudança, sabe? Jesus vem mudar a gente de dentro para fora. As leis mudam o homem de fora para dentro. Jesus não é de dentro para fora. Ele cria transformação. Nós aprendemos e falamos assim, nossa, andar com Cristo é tão bom. Por quê? Que eu vou abrir mão dele e abrir mão dele a troco de que o que eu quero mais. Jesus, ele não vai permanecer num coração dividido. Você e eu temos que fazer a escolha.
Nós fazemos a nossa escolha, mudamos o nosso caráter e assumimos a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando nós carregamos a nossa cruz, nós carregamos a ideia de Cristo, a ideologia de Cristo, os ensinamentos que Deus passou para Cristo, para nós, sabe? Quando você e eu contamos os nossos segredos para Cristo, nós estamos nada mais, nada menos do que compartilhando com Ele, trocando, porque Ele compartilhou os segredos dele comigo e com você. Jesus compartilhou os segredos que ninguém nunca teve na humanidade. Jesus falou assim: eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estou, nem fale estiver, onde eu estou, vós estejais também. Olha só, e é assim mesmo, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Olha isso, ele confidenciou a você e a mim os seus segredos, então nós podemos confiar a Ele os nossos segredos, porque nós assumimos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós vivemos a nossa fé em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque vale a pena, vale a pena. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena seguir Jesus, aprender os seus ensinamentos. Eu desde criança eu sempre gostei de Jesus. Mesmo sem entender, sem ter sabedoria de nada, sem ter estudado nada, eu gostava de Jesus, sabe? Eu achava Jesus simplesmente sensacional. Jesus era assim maravilhoso. Muitas pessoas tentaram destruir a imagem maravilhosa que Jesus Cristo criou. Existia um homem, né, Diocleciano, ele foi imperador romano. Esse homem criou um medalhão, foi curioso, que ele extinguiu o nome de cristão, sabe? A ideia dele era que ele fosse mais famoso ou mais conhecido talvez do que Cristo. Queria extinguir a ideia do cristão. Aí você para 10 pessoas na rua hoje e pergunta: você sabe quem foi Diocleciano, o imperador romano? Se a pessoa não estuda história, não estuda filosofia, que também fala, não vai saber quem é esse homem. Sabe por quê? Porque simplesmente passou. E Jesus? Jesus continua sendo Deus, o Filho de Deus. Ele continua, Ele é, Ele foi, Ele é e Ele será eternamente Deus, Senhor, Cristo, o Salvador. Você vê que Jesus foi tão sensacional que Ele mudou até o calendário da humanidade. Você estuda a história, você fala assim, ó, há tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Mudou o calendário. Jesus foi a pessoa mais sensacional, mais especial que o mundo recebeu. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele mudou a história totalmente de todas as pessoas, inclusive a minha. Eu tinha uma visão, falava: meu Deus, eu quero Deus, onde que eu encontro Deus, onde está Deus, como que eu pego Deus, como que eu seguro Deus, como que eu faço? Aí eu descobri Jesus. Aí falava: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Olha, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eita glória, Jesus é bom demais. Jesus é para mudar a nossa história, a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso entendimento, sabe? Eu trabalho às vezes com casais, faço palestras, e eu percebo que os casais brigam, sabe por quê? Por pequenas coisinhas, uma xicrinha suja na pia, um banheirinho que espingou água, um copo que não foi lavado, umas coisas assim tão pequenas, tão sem sentido, sabe? Jesus, Ele está esperando a oportunidade, na hora que o Pai determinar para Ele voltar, Ele volta. Não voltou ainda porque nós não estamos preparados. Você imagina, você faz uma viagem longa e você põe um amigo, uma pessoa para tomar conta da sua casa. E você viaja. Quando você volta e você chega e olha o seu quarto, tem lá um quadro, lá um pôster pregado lá do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme. Eu, por exemplo, ficaria furioso. Colocar umas imagens dessa na minha casa, no meu quarto. E, sabe, Jesus é a morada. Aqui, ó, em nós. Ele mora aqui, Ele vive aqui. Ele falou que Ele moraria aqui em nós. Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada. Quando Jesus foi, Ele falou assim, ó: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Mandarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Você e eu, às vezes, nós perdemos oportunidades, sabe? Nós pensamos assim: eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim. Porque eles eram assim, você tem que ser assim também? Não.
Por isso que eu gosto, em alguns momentos, de estudar, de ler, de aprender com outros pensadores, sabe? A gente tem que abrir a mente. Mas por que fulano pensa assim, hein? Por que ele pode não ter razão? Ele pode ter razão. De repente eu que preciso mudar em alguma área, algum ponto da minha vida. Eu vi uma vez um jovem conversava com seu pai e o pai estava negociando pássaros, é proibido, mas estava negociando pássaros e valia um dinheiro bom. E o jovem então pensou, já sei, existe muito pardal por aí. Eu vou pegar um canarinho e vou prender junto com o pardal vai aprender a cantar e eu posso vender o pardal que não custa nada, por um bom preço eu vou ganhar dinheiro. E ele prendeu o pardal e o canarinho juntos na gaiola. Alguns dias depois ele voltou, o canarinho estava piando igual o pardal. Nós podemos escolher, queremos seguir Cristo, ser canarinho, ou nós vamos andar por aí perdidos, sem Deus na nossa vida, piando como um pardal. Faça a sua escolha. Mas Jesus falou assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, transforma a sua vida, dá bom dia para sua esposa, para o seu marido, chega, fala eu te amo, como foi sua noite, você está bem? Vai tomar um copo de água fresca, leva para ele ou para ela, viva bem, entrega assim, a sua vida para alegria, para viver em paz com Jesus Cristo que te ama. Meus 15 minutos já se foram, meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, se você quiser mais algum vídeo, tem mais alguns no YouTube, é só entrar lá e assistir. Tá bom? E vai ser um prazer para mim. Que Deus te abençoe. Já estou com 16 minutos e eu não quero passar muito dos 15. Que deixa assim o meu abraço a você. Que Jesus Cristo tome conta da sua vida, da sua casa. Te abençoe. Que a graça bendita e maravilhosa dele seja com você e com a sua família. Um abraço e até o próximo.